Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar então sobre a concentração de portadores. Porque no vídeo anterior, a gente falando da condutividade desses materiais semicondutores, a gente se deparou que a concentração de portadores de elétrons ou de buracos é diretamente proporcional a essa condutividade. E aí a gente tem então as cargas do elétron e as mobilidades, tanto do elétron quanto do buraco, fechando essa expressão da condutividade. Então o que a gente vai fazer agora é obter essa concentração de portadores, tanto para N quanto para P. Por analogia a gente faz um só e a ideia é a mesma, certo? Então, por definição, o nosso N é a integral, tá, de todos os níveis de energia possíveis, da EC até a EC mais Chi, que é a energia para o vácuo, tá? Das densidades de estados disponíveis, tá? Aí o meu G de E aqui é o meu número de estados disponíveis por energia e volume, tá? Vezes a probabilidade de você encontrar um elétron com aquele nível de energia ou do elétron ocupando aquele nível de energia, tá? Essa é a integral que a gente tem que resolver. Para resolver essa integral, a gente precisa determinar esses dois termos primeiro, tá? Então vamos começar aqui com o G de E, tá? A gente vai fazer aqui nesse canto aqui, o meu G de E, ele é então a densidade de estados disponíveis por energia por volume. Ou, em outras palavras, é a minha variação de uma esfera de densidades de energia por energia. Dizendo um pouquinho melhor sobre isso aqui, essa energia que a gente está tentando calcular, ela é uma energia que a gente parte dela da equação de Schrödinger para um cubo de lado L, tá? Lados L's aqui, tá? E um delta V de potencial, delta U de potencial aí, zero. Então, através do cubo. Então, isso aí, o resultado que a gente tem é um H cortado, um N ao quadrado, 8M sobre L ao quadrado do meu cubo, certo? Isso aqui, resolvendo a equação de Schrödinger para essa configuração aqui de cubo, ou seja, o nosso modelo é 3D. Perfeito? Lembrando que esse N são apenas números positivos, sendo assim, o meu N ao quadrado é igual a N de x ao quadrado, mais N de y ao quadrado, mais um N de z ao quadrado. E pode ser apenas valores positivos. Por isso, dentro dessa esfera de possibilidades, que os valores de N inteiro, a minha esfera só vai poder ter 1/8 do tamanho total, ou seja, vai poder considerar apenas os valores positivos de x, y e z, tá? Então, a minha esfera aqui, ela vai ter, por isso, S aqui, tá? Como se fosse um orbital S, seria 4/3 de π N ao cubo, é o volume da minha esfera de raio N, a esse N aqui, só que ele vai considerar apenas valores positivos. E cada elétron tem spins para cima e para baixo, né? Meio positivo, meio negativo, então o meu S vai ter essa cara aqui, certo? Então isso aqui vai ser 1/3 de π N ao cubo. Agora, quem é N? O N eu vou extrair dessa expressão aqui. O meu N, se eu levar tirar todo mundo aqui da raiz, eu vou ter que o meu N ele vai ser igual a raiz de E N 8M, tá? Tudo sendo tirado da raiz, e HL, certo? Todo mundo sendo tirado da raiz. Estou fazendo isso aí porque agora eu vou colocar ele aqui, ó, esse meu N. E aí o que eu vou ter é 1/3 de
π vezes L ao cubo, H ao cubo, multiplicado por N, 8N elevado a 3 meios. Tá? Isso aqui é o meu S, mas ainda não estou relacionando em relação ao volume. Se eu pegar aqui o meu S e dividi-lo em relação ao volume, ou seja, L ao cubo, esse termo deve desaparecer. Tá? E se eu fizer a derivada desse termo, ds dE em relação a E, o que eu vou ter, meu ds e dE, é igual a, esse 3 vai cortar com esse 3 aqui da derivada, vai ser π sobre 2, h ao cubo, 8n elevado a meio. Em outras palavras, o meu G de E é proporcional, esses caras aqui que são constantes, o M também, massa efetiva, proporcional à raiz de E. Se eu for plotar aqui, ó, um gráfico da densidade de estados disponíveis pelo GE, então meu gráfico vai ter essa cara aqui, ó, tá? Um gráfico que vai um quadrado, certo? Perfeito. Essa aqui é a minha primeira expressão, eu vou jogar ela dentro da integral assim que eu encontrar o f de E. Vamos ver quem é esse f de E. Primeira observação importante é que os elétrons são férmions. Então, se os elétrons são férmions, eles não podem ocupar o mesmo nível de energia e seguem o princípio de Pauli. Logo, cada elétron vai ocupar um nível de energia específico. Tá? O oposto disso, né, ou a ideia diferente dessa, seriam os bósons, que podem ocupar sim os mesmos níveis de energia. Aqui exemplo típico elétrons, aqui exemplo típico fótons. Então os elétrons são férmions e por serem férmions eles devem seguir a função estatística de Fermi-Dirac, que nos diz que 1 sobre 1 mais a exponencial de E sobre Kt. É a que diz a distribuição desse termo aqui. Esse termo A ele é igual a uma exponencial de E de F, que é a função Fermion, a energia Fermion, sobre Kt. Então, você já pode encontrar direto essa observação aqui, onde a sua energia tem essa diferença aqui entre o E e o E Fermion. Tá? Então, o primeiro passo, a primeira observação importante é na situação na qual esse E é igual a EF. O E é igual a EF. Tá? Se isso aqui acontece, essa exponencial aqui ela vai a zero, a exponencial tende a zero e logo o expoente tende a zero, só que a exponencial vai a 1. Logo, 1 sobre 2, essa função de probabilidade, f de E igual a meio. E é o primeiro passo que eu chamo a atenção aqui para maiores esclarecimentos. Nos vídeos anteriores, a gente chegou a mostrar que existia um tal nível de energia Fermi, em que o elétron era o máximo de energia que o elétron ocupava no caso dos metais. Agora, refinando um pouquinho esse conceito, fica claro que a energia Fermi, o E de F, é a energia na qual a probabilidade de você encontrar o elétron é meia. Logo, se eu fosse plotar aqui um gráfico, F de E, tá? Pela energia, vai existir uma energia EF, tal que tem essa cara. Perfeito? Aqui o F de E vai ser de 0 até 1. Essa é a energia Fermi. Isso aqui eu estou tratando no zero absoluto. Conforme eu vou aumentando a temperatura, o que acontece é que é independente da temperatura o resultado que eu acabei de colocar. Tá? A energia Fermi vai ser sempre meio.
termo aqui, ó, vai ser meio. Conforme eu vou aumentando ou diminuindo essa temperatura, esse corpo vai seguindo esse shape. Então o que eu tenho aqui, a temperatura aumenta nessa direção aqui, o T vai ficando maior, e aí essa é a minha função de probabilidade de encontrar o elétron. Então aqui quando o meu T ele tende a zero, meu T tende a zero, o que vai acontecer aqui ó, com essa expoente? Se o E for maior do que o E de F, esse termo fica positivo, mas esse aqui ele tende a zero. Aí se dividir uma coisa positiva, mesmo que pequena, por um número muito, muito pequeno, isso aqui explode ao infinito, fica muito grande e a minha função vai a zero. Porque eu estou dividindo 1 por um número muito grande. Tá? Agora, se o E é menor do que o E de F, agora esse termo aqui ele vai ficar muito grande, ele vai ficar negativo, né? Aí o termo muito grande fica no expoente para eu inverter a função. Tá? Ou melhor ainda, ele vem aqui na parte superior e aí você vai ter a sua função sendo igual a 1. Tá? Porque esse termo aqui tende a zero, esse termo aqui vai tender a zero, isso vai ficar 1 sobre 1. Tá? É isso. Então essa função aqui ela tem essa cara, essa configuração. Agora a gente precisa substituir os valores aqui para obter um valor final de n. Então vou apagar a lousa e já volto. Pessoal, apaguei a lousa, coloquei aqui os valores que a gente obteve do G de E, tá? Aqui substituindo energia pelo delta E menos EF e aqui a função delta de Dirac. Como vocês podem ver aqui, resolver essa integral não é trivial. Então o primeiro passo para a gente é aproximar isso aqui para uma função de Boltzmann que é verdadeira se o E, essa energia aqui, E menos EF, né, vou chamar de E asterisco, ela é muito maior do que KT. Isso aqui é verdade, tá? Se esse é o caso. Então a gente teria aqui uma exponencial de E menos EF, tá? Seria só essa parte aqui, ó, que a gente integraria. Mas mesmo assim, não é uma integral trivial, né? Eu tenho que fazer por partes e eu vou colocar aqui pra gente o valor que a gente obteve, tá? Então mesmo com essa aproximação de Boltz, a integral não é trivial, por isso a gente tem que fazer uma integração aí por partes. Eu separei aqui o resultado final, a concentração dos elétrons e dos portadores, vai depender de uma constante, essa constante é a concentração desses elétrons nas proximidades aí da banda de condução e a dos buracos nas concentrações nas bordas aí da banda de valência, tá? E aí a gente tem essas peculiaridades aqui. Quando a gente soma uma com a outra, a gente tem aí o resultado final, que a gente extrai aqui, né, o nível Fermi, que a gente muitas vezes não sabe, e fica com a diferença entre EC menos EV, que é o meu E-gap. Perfeito? Uma observação pertinente é que essa lei de concentração de massas existe, né, para os semicondutores, ou seja, eu não consigo aumentar consideravelmente a concentração de elétrons sem reduzir necessariamente a concentração de buracos. Logo, a multiplicação dessas concentrações é uma concentração intrínseca do material, tá? E no caso dos materiais semicondutores puros, intrínsecos, esses valores são todos iguais. A concentração de buracos, a concentração de elétrons e a concentração intrínseca. Tá? Essa concentração intrínseca ela tem essa relação aqui. E aí é onde a gente queria chegar. Em termos práticos, o número que a gente está obtendo aí na ordem de 10 elevado a 20. Ou seja, um número que atua muito fortemente na condutividade dos semicondutores. Tá certo? A gente vai mostrar também o efeito da temperatura nas propriedades de condução aí desses materiais semicondutores. Isso é o tema para o próximo vídeo.